Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos aqui desenvolvendo juntos a disciplina em enfermagem cirúrgica e abordando a clínica cirúrgica. Nesta aula nós vamos trabalhar o item 3 do seu material, assistência de enfermagem geral ao paciente cirúrgico, e dividimos essa aula em algumas partes. Então essa é a primeira parte, vamos falar aqui a respeito da admissão do paciente na clínica cirúrgica. Vamos lá? Bem, eu quero que você entenda que de maneira em geral o paciente cirúrgico é aquele que necessita mesmo de realização de algum processo ou algum procedimento cirúrgico. Nesse sentido, ele vai ser admitido na clínica cirúrgica. E uma série de cuidados nossos da enfermagem devem ser seguidos em continuidade, literalmente, ao que a área administrativa do hospital faça. Porque assim a gente consegue garantir, literalmente, que ele está entrando para fazer aquele procedimento em específico, que ele é ele mesmo, que ele vai fazer alguma cirurgia, por exemplo, em um membro específico, retirada de um rim, retirada de uma perna, operar um joelho específico, por exemplo, para não existir confusão desde o processo de internação até a realização da cirurgia e, por exemplo, fazer a cirurgia errada. Então, a enfermagem está bastante ligada a esse processo para evitar que exista alguma complicação ou que exista algum erro cirúrgico também, ok? Pode existir um erro cirúrgico que esteja ligado a esse processo do nosso trabalho na enfermagem. Então a gente tem que fazer com bastante presteza, bastante cuidado e atenção, justamente para evitar esse tipo de processo. E a assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico, literalmente, é se dada em uma unidade de internação, inicia-se desde o momento da admissão. Desde o momento que ele dá entrada, literalmente, ao processo a enfermaria de internação, já se começa o atendimento ou assistência de enfermagem, ok? É óbvio que a gente pode ver em algumas literaturas que o período pré-operatório, que a gente vai falar aqui, a assistência de enfermagem pré-operatória pode começar desde a decisão de fazer a cirurgia, por exemplo, lá na clínica do médico. Tá? Desde aquele momento que ele falou, ó, vamos fazer a cirurgia? Vamos! Então, a partir de agora, começa-se literalmente o pré-operatório. E esse processo pode existir também em algumas literaturas, tá bom? Mas aí a ação da enfermagem em si, ela vai iniciar literalmente quando existe a admissão desse paciente naquela clínica. Ele começou literalmente a ser admitido naquela clínica cirúrgica, ali começa a assistência de enfermagem propriamente dita. Então, literalmente o paciente ele tem algumas necessidades de adaptação a essa nova rotina, porque ele está bastante acostumado a uma rotina em casa, a uma rotina de trabalho, e agora ele pode passar por uma rotina diferenciada naquele procedimento cirúrgico, que pode ser por um período pequeno de tempo, mas que pode ser por um período mais longo de tempo, dependendo, obviamente, do processo cirúrgico que ele for fazer. Então, nesse sentido, é importante a gente observar porque vai existir a necessidade de mudança de hábitos desse paciente, a respeito da alimentação, a respeito da higiene, a respeito dos cuidados fisiológicos, necessidades fisiológicas também. Então a gente vai ter que observar isso também. Vai existir a restrição de liberdade, literalmente, ele vai ter que ficar mais no leito dele, porque não tem ninguém cuidando dele, e ele precisa permanecer o máximo possível no leito dele. Porque às vezes pode ter uma necessidade de atendimento de enfermagem e o paciente não está no leito. Pode ter, às vezes, a necessidade de fazer algum procedimento pré-operatório e o paciente não está no leito. Pode existir até mesmo a visita de um médico pré-operatório ou de um anestesista pré-operatório e o paciente não está no leito. Aí como é que vai se dar de maneira adequada esse atendimento, esse cuidado? Então, nesse sentido, existe até essa restrição dele permanecer o máximo possível de tempo no leito para, obviamente, dar continuidade a esse atendimento que está sendo feito, tá bom? Então a restrição não quer dizer que ele vai ser restrito ou contido lá no leito, mas que ele fique por mais tempo ali na enfermaria, no leito dele, justamente porque ali vai ser o local onde ele vai ser encontrado por esses outros profissionais. Vai existir também outra necessidade de adaptação, porque existe a exposição a agentes infecciosos e essa exposição tem que ser clara e informativa para o paciente, porque ele pode, obviamente, se contaminar nesse ambiente cirúrgico. E, obviamente, ele pode desenvolver também um processo de ansiedade, nervosismo e medo frente ao tratamento cirúrgico que ele vai se submeter. Nesse processo pode existir também algumas etapas relacionadas ao processo de medo da morte ou de incapacidade física e também aspectos ligados à solidão. Bom, a respeito dos cuidados de enfermagem, literalmente, no processo de admissão, é importante que você anote o seguinte. É importante que a gente faça a conferência dos documentos pessoais dessa pessoa, e literalmente faça um cara crachá, para saber que ele é mesmo o Evandro que está dando entrada ali.
né? E que, obviamente, ele é aquela pessoa mesmo que foi indicada pelo médico para aquele internamento, para aquela internação e vai fazer, obviamente, algum procedimento específico cirúrgico. Você da enfermagem vai fazer a abertura do procedimento do prontuário médico e a partir dali do prontuário de enfermagem também, literalmente para dar continuidade aos atendimentos que forem prescritos pelo médico. Vamos também receber ou recolher os exames laboratoriais e exames de imagem que esse paciente trouxe para deixar anexado no prontuário, justamente para dar continuidade e facilitar esse acesso de documentação para estar em um lugar só, que é justamente o prontuário do paciente. E é importante eu sempre questionar e perguntar para o próprio paciente, para o acompanhante, qual é o procedimento cirúrgico que ele vai realizar. Ele está aqui para fazer que tipo de cirurgia? Porque nesse sentido é importante que a gente entenda e compreenda que ele está entrando ali para operar o joelho esquerdo. Então, desde a admissão lá no pronto-socorro ou na área administrativa do hospital, foi feita essa pergunta também. Está anotado ali em algum papel ou até mesmo no processo de pedido de internação. E também, quando ele der a entrada lá na clínica cirúrgica, quando você for admitir esse paciente, você tem que confirmar isso para saber se ele está, obviamente, ciente desse processo para dar continuidade nessa série de informações. Isso é uma checagem simples que não tem gasto nenhum e, obviamente, isso evita várias complicações. Nós temos também outro tipo de orientação, que são as orientações ao acompanhante a respeito do funcionamento da clínica. Quais são os horários de visita, se tem horário de visita, se não tem, se ele pode ter visita, se não pode ter visita ali acompanhando, se ele pode ter acompanhante, se ele não pode ter acompanhante, aquele paciente ou aquela paciente. E nesse sentido também, essas orientações a respeito da rotina dessa clínica. E orientações para o paciente também quanto à alimentação, quanto aos procedimentos que ele vai fazer, quanto aos procedimentos pré-operatórios que tem a se fazer, a coleta de exames necessários, ou seja, toda a orientação adequada a respeito do processo cirúrgico que ele vai fazer propriamente dito. E também é importante que a gente já faça um acesso venoso periférico calibroso, justamente para fazer a administração dos medicamentos que já estejam prescritos pelo médico, ou iniciar esse processo literalmente de tratativa ou tratamento medicamentoso pré-operatório. Também são outras orientações importantes que a gente tem que seguir, é que dar continuidade aos processos de nutrição, porque o paciente ele tem que estar bem nutrido para fazer um processo cirúrgico, preparar ele para exames pré-operatórios que podem ser realizados, então preparar o paciente para algum exame de imagem, preparar o paciente para algum exame laboratorial, por exemplo, que seja feito, algum exame diagnóstico, registrar também todos os procedimentos realizados com esse paciente, orientações e tudo que ele disser aí que é rico de informação no prontuário médico na evolução de enfermagem. É importante que você siga esse aspecto que é bem simples e é papel nosso da enfermagem, é obrigatório que a gente faça essa observação e anotação. Bem, nós vimos nessa aula então o item 3 do seu material e falamos da assistência de enfermagem geral ao paciente cirúrgico. Essa é a primeira parte, nós falamos sobre a admissão literalmente do paciente cirúrgico na clínica cirúrgica. Espero que você tenha entendido, falamos dos cuidados de enfermagem relacionados a essa admissão. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse item, acrescentando conteúdos literalmente específicos a esse conteúdo aqui do paciente cirúrgico. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.